Muito bem, essa questão 42 dessa prova da UES de primeira fase 2023.1 é uma questão sobre trabalho, bem facinho, bem tranquila mesmo. Quer ver? Acompanhe comigo a leitura, ó. Blocos de construção são utilizados frequentemente em sessões de terapia ocupacional, de modo a desenvolver competências físicas e cognitivas em crianças. Esse tipo de brinquedo pode apresentar peças simples, coloridas ou de diferentes formas geométricas. Um terapeuta ocupacional, com o intuito de estimular a coordenação motora de uma criança, propõe como atividade a construção de uma torre com blocos cúbicos de peso P idênticos e de aresta A. A construção da torre deve ser realizada empilhando os blocos cúbicos que estão originalmente espalhados no chão de forma individual uns sobre os outros. Note, o trabalho total realizado é o que a questão quer que a gente calcule, o trabalho total realizado pela criança e necessário para a construção de uma torre formada por 5 blocos é expresso por. A situação é essa. A criança encontra os blocos espalhados no chão. Então, o primeiro bloco já está lá no chão. Ela não vai precisar aplicar nenhuma força para levantar o bloco, então não vai haver trabalho realizado sobre o primeiro bloco. Agora, o segundo bloco ela vai ter que empilhar, colocar em cima do primeiro. Então, ela vai ter que aplicar uma força, deslocando de uma altura H até colocar no primeiro, sobre o primeiro bloco. Então, como é que se calcula o trabalho realizado aí? O trabalho realizado, nós sabemos que é sempre força vezes o deslocamento. Para esse primeiro bloquinho aqui, ó, o trabalho realizado, né, para colocar primeiro não, né? Na verdade aqui é o segundo bloco, ó. Segundo bloco. Então vamos colocar aqui 2, tá? Então o trabalho realizado sobre o segundo bloquinho é a força que ele tem que aplicar, no caso, tem que aplicar uma força, né, igual à força peso do bloco, então a força peso vezes o deslocamento. O deslocamento que o segundo bloco vai ter que sofrer é de uma altura H. Beleza. Agora, o terceiro bloquinho, você tem que aplicar, a criança tem que fazer um trabalho sobre o terceiro bloco, que vai ser igual à força peso do bloco vezes 2H. Agora ele tem que colocar o bloquinho sobre o segundo, né? Então, movimentar ele de uma distância 2H, ou seja, 2PH. E no caso do quarto bloquinho aqui, ó, trabalho que a criança deve realizar sobre o quarto bloquinho é a força, peso, vezes 3H, e, portanto, 3PH. E a mesma coisa sobre o quinto bloquinho. Então, trabalho realizado sobre o quinto bloquinho vai ser a força peso vezes 4H, igual a 4PH. Agora, é só somar tudo. O trabalho realizado, trabalho total realizado, vai ser a soma de todos esses trabalhos aqui. Então, trabalho sobre o segundo bloco, PH. Lembre-se que ele não realizou um trabalho sobre o primeiro, só a partir do segundo. Então, PH mais 2PH sobre o terceiro bloco, mais 3PH sobre o quarto, mais 4PH sobre o quinto bloquinho. Então, trabalho total realizado, se você somar tudinho aí, vai dar exatamente 10PH. E o item correto aqui, ó, é o item C de casa. Uma questão bem tranquila mesmo, beleza? Se você quer aprender física e arrasar na prova da UES, então eu convido você a visitar o meu site, Professor Luan Ângelo. Olha só, aqui ó, Professor Luan Ângelo, tá vendo? Fisicaluan.com. Você vai encontrar aqui em provas UES todas as edições das provas anteriores da UES que eu estou atualizando, como por exemplo o UES 2023.2, e aqui você encontra todas as questões de primeira e de segunda fase resolvidas em vídeo. É só clicar em qualquer uma das questões que você será direcionado para a resolução em vídeo aqui no YouTube, beleza? Você também pode baixar as provas de primeira fase e de segunda e os gabaritos oficiais preliminar da UES da primeira e da segunda fase.
também, aqui em cursos US, você pode conferir os meus cursos online direcionados especificamente para a US. Esses cursos são feitos em módulo e aí você pode, por exemplo, estudar por módulo, como o módulo que mais cai, o assunto que mais cai na prova da US. Beleza? Então visite o meu site, estude pela resolução das questões gratuitamente. Você tem todas as questões de primeira e segunda fase dos vestibulares anteriores da US muito bem organizadas. Vamos para a próxima questão? Bora lá!